Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um devocional do nosso projeto Devotional MYC. No devocional de hoje, a gente vai ler Provérbios 11. Para quem não acompanhou os outros e chegou de paraquedas aqui nesse, tem toda uma série do 1 até esse 11, que é o que a gente está agora. Então, se você não assistiu os outros, recomendo você voltar e assistir tanto as transmissões ao vivo quanto os devocionais em vídeo, como eu estou gravando aqui para você agora. Eu te digo que é importante você ver os outros para você aplicar todas as atividades que eu passei do 1 até o 11. No final de cada capítulo eu faço um resumo, faço a interpretação junto com vocês e passo uma atividade que vocês devem fazer na sua vida, para cada uma ser aplicada. Porque se você não aplicar, só ouvir, passar, você só vai ter obesidade cerebral, que você vai ouvir o conhecimento e vai ficar lá armazenado, mas você não está sabendo como aplicar isso na sua vida. E é por isso talvez que você esteja assistindo aí agora, não chegou no nível que você gostaria, ou não teve o seu ano de resultado, você não bateu o que você queria. Você ainda está no ano de promessa, no ano de fazer as decisões, de fazer um planejamento. Se você não fez, beleza, faz. Mas se você já tinha um planejamento, trabalha na realização dele agora. E por ele não ter, e para ele não ser realizado, você não está aplicando essas coisas que eu passei para vocês. Então volta lá do 1, assiste e vai aplicando um por um. E cada vez que você terminar de aplicar um capítulo, e aí você passa pro 2. Pro 3, pro 4, porque estudar também é viciante, mas aplicar, que é a parte difícil, ninguém quer fazer. E é por isso que tem tanta gente muito inteligente, mas exercendo nada, porque não sabe como aplicar isso na vida delas. Então antes da gente começar, deixa seu like, deixa um comentário, compartilha para alguém aí da sua família ou algum desconhecido. Uma palavra daqui pode estar ajudando e transformando a vida delas, beleza? Então vamos lá, Provérbios 11, vamos ler aqui junto com vocês e let's go. É o seguinte, minha gente, vocês estão vendo aqui a Bíblia do lado esquerdo, do lado direito, enfim, para mim tá do lado esquerdo, mas acho que do lado de vocês já tá direito aí também, mas enfim, vai estar junto com vocês aí para acompanhar a leitura desse nosso devocional. Capítulo 11, versículo 1 diz: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe darão prazer. Então vamos dar um exemplo da feira mesmo, um exemplo bem simples e bem literal. O Senhor vai repudiar as balanças que são desonestas. Se você está pesando um peixe, coloca o peso real, mas às vezes tem gente que quer fazer ali para ganhar uns centavos, mais reais, aí coloca um pezinho ali para dar mais caro. Se está sendo desonesto, Deus vai repudiar essa sua atitude, mas os pesos exatos lhe darão prazer. É fato, tanto para Deus quanto para você mesmo. Trabalhar honesto é prazeroso. É isso que ele fala para nós. Quando vem com orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos o guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Novamente, Deus está falando aqui a diferença entre o bem e o mal. A gente vem fazendo os outros devocionais e vem vendo também que ele reforça muito e é muito repetitivo a forma que Provérbios trata a diferença entre o bem e o mal, a sabedoria e o ímpio, a sabedoria e a ignorância, entre o conhecimento e a tolice. Ele sempre dá muita ênfase, principalmente nesses primeiros versículos, primeiros capítulos, sempre dá uma ênfase entre a sabedoria e a ignorância, entre a sabedoria e a tolice, tudo. Ele sempre dá e frisa bem essa questão, esse tema. Mas vamos continuar. A integridade dos justos o guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De vale nada a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos impreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Ou seja, se você fizer o bem, você vai ser recompensado com o bem. Mas se você fizer o mal, você também vai ser recompensado com o mal. É isso que ele está falando aqui para vocês nesse versículo 5. 6. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis o aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Ou seja, vou dar um exemplo aí. A mídia, ela tenta muito queimar, ali, ou um influenciador, ou um político, às vezes mesmo de bem. Não vou citar nomes, mas vocês sabem do que eu tô falando. A mídia sempre tenta empurrar ali para fazer mal aquele cara que tá querendo ser a diferença, tá querendo ser contra o sistema deles. E a mídia tenta ali ficar enfiando coisa até dar mal e o cara se tornar o vilão da história. Porém, o que acontece? Olha só, com a boca
o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Ou seja, era engraçado naquele período, vocês já entenderam, naquele período ele sempre se saía por cima, sempre se saía pelo lado bom, porque ele tinha um conhecimento, ele sabia a estratégia, sabia como o jogo estava funcionando e sabia como se sair daquilo. É um cara que tem muita sabedoria e muito conhecimento, então sempre busque ter o conhecimento e a sabedoria para se sair desses lugares quando estão tentando te fazer ali o vilão da história, mesmo você não sendo, tentar implantar mentira, tentar implantar alguma coisinha que vai dar algum problema no futuro para você. Então você tem que ter o conhecimento e a sabedoria de saber se sair desses lugares, de sair desses momentos, sair dessa maldade que os ímpios tentam implantar para você. 10. Quando os justos prosperam, a cidade exalta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Ou seja, quando o morrer, todo mundo vai ficar alegre, vai cantar. Por quê? Porque aí a coisa boa vai reinar, vai acontecer. É basicamente isso. Eu vou dando exemplos para vocês entenderem. Eu acho que vocês estão entendendo e compreendendo o que eu estou querendo falar, mas se não conseguir, tá tudo bem também. 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Ou seja, deixa de ser bocudo, guarda o segredo. Se for preciso ali, se for tiver um segredo de uma pessoa, não seja bocudo, freie sua língua. Isso é sabedoria. 14. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Ou seja, se a gente for pegar o exemplo do próprio Brasil, tá faltando conselheiro eficiente. Às vezes tem muita gente dentro, mas não sabem de nada. Não sabem nem pelo que estão responsáveis, ou até de propósito. Fazem porque querem ver a desgraça. Mas quando tem bons conselheiros, a coisa começa a andar, a caminhar de verdade. Quem serve de fiador, certamente sofrerá. Mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. Para quem não sabe, eu dei o exemplo em um dos devocionais anteriores, o exemplo do fiador. Eu moro aqui no Canadá atualmente. E aqui, quando a pessoa chega, é imigrante, está querendo ali alugar sua primeira casa e não tem um histórico com outros landlords, você precisa de um fiador. Para o landlord, que é o dono da casa, ter segurança de alugar a casa para você. E aí, sempre é um risco para quem tenta ser ali seu fiador. Por quê? Porque se a gente, que é inquilino, fizer algum erro, não pagar o aluguel, quem vai ser cobrado vai ser o fiador e não vai ser eu, que sou inquilino. Então, quem se propõe a ser fiador, geralmente ele não está em segurança, porque tudo de ruim vai ser cobrado para ele se acontecer com os inquilinos. Ou seja, é como se o fiador fosse responsável pela gente diante do landlord. Então é por isso que ele fala, quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. Mas se você vê aí que tem uma necessidade, confia na pessoa, é um amigo já de muito tempo, se você arriscar, certamente também não vai acontecer nada. Você tem que entender isso. Quando a gente chegou aqui, a gente precisou de um fiador para alugar nossa primeira casa no Canadá. Graças a Deus, por a gente ser uma família de caráter, não deu nenhum problema. Mas e se a gente fosse pessoas com índoles más? Certamente o nosso fiador ia se dar mal. Isso é com qualquer um. E ele aqui está dando um aviso. Quem serve de fiador, certamente, ele não está dizendo aqui que é uma certeza, mas certamente sofrerá. É uma probabilidade. Mas quem se nega a fazê-lo estará seguro, porque você não vai estar entrando em risco nenhum. 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Uau! A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal, porque esse homem cruel é aquele cara arrogante. Chegou no nível de riqueza, aí vira uma pessoa soberba, vira uma pessoa desumilde, uma pessoa que não serve e nem quer dar mais nada aos outros. É tudo para ele mesmo. Uma pessoa egocêntrica. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Aquela pessoa que é apegada com tudo que tem. Às vezes tem uma roupa de 10 mil anos atrás e ele deveria doar,
para alguém que está precisando. Mas a pessoa é tão escassa, tão miserável e apegada às suas coisas que ela decide não doar. E fica guardando, até que a miséria cai sobre ele mesmo. E é por isso que ele fala que as pessoas que retêm as coisas, mas deveriam dar, caem na pobreza. É a consequência de quem é apegado, de quem não tem uma alma generosa, tudo é para ele mesmo. A pobreza virá junto com ele, junto com essas coisas e junto com essas atitudes miseráveis que ele tem. Então, ele fala aqui que a alma generosa prosperará. Então seja uma pessoa generosa, doe o que for preciso, dê o que tem que dar, mas também não generalizem. Não é porque às vezes eu tô ali juntando dinheiro para pagar o aluguel da casa, mas tem alguém que está precisando também porque ficou faltando pagamento de alguma coisa. Isso é responsabilidade dele, problema dele. Faça o seu primeiro. Ame a si mesmo para depois amar os próximos. Então tem muita gente que às vezes vai generalizar, interpretar de uma forma diferente, mas o que eu quero dizer é, se você tem alguma coisa para doar, doe, seja generoso, mas também não vá ser otário. Tem essa diferença, é isso que eu quero falar para vocês. Você pode ser generoso, mas sem ser otário. Sem ser burro, sem ser trouxa. Não seja essas coisas, mas seja generoso. Porque o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Olha que interessante. Tá vendo como o Provérbios trata de uma forma peculiar? Porque ele fala, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a dá-lo? Não. A vendê-lo. Ou seja, é isso que eu falo. Existe uma diferença entre ser generoso e trouxa. Generoso e burro. Generoso e cagão. Existem essas diferenças. Então você tem que ter cuidado para não ser um otário. Você tem que ser generoso, mas não um otário. Por isso que ele fala, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Porque ele deveria estar ali, enquanto tem gente passando fome, ele deveria estar tendo alguma atitude com o trigo que ele tem, em vez de esconder. Mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Não é dá-lo, é a vendê-lo. Mas lógico, tem coisas ali que também não generaliza. É isso que eu tô falando, não generalizem. Tem coisas que tem que doar sim. E quando você dá, é melhor dar do que receber. É simples, Deus já falou isso. Quem procura o bem será respeitado. Já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Olha que forte esse versículo e que bacana é esse versículo 28. Quem confia nas suas riquezas, quem confia em suas riquezas certamente cairá. Em algum momento da sua vida, se você ficar confiando somente nas coisas que você tem ou que conquistou, você vai cair de novo. Da mesma forma que você conquistou, você pode perder. É por isso que sua confiança tem que estar na causa e não nas coisas. A causa é o quê? É Deus e o seu propósito de vida, a sua identidade e o seu propósito de vida. Essas as suas causas. E se você ficar ligado a isso, tudo que você perder, você vai conseguir conquistar de volta. Porque se você conquistou uma vez, você consegue milhares de vezes. Que é por isso que eu falo, se você confiar na causa, tudo que foi te tirado vai ser conquistado de volta. Porque a única coisa que não pode tirar de você é a sabedoria que tem dentro da sua cabeça. Mas as coisas materiais, tudo também um dia se vai. E você pode estar perdendo se confiar tudo que é você a essas riquezas que você tem, as coisas. É por isso que eu tô falando, não confie nas coisas, mas nas causas. Se entregue às causas e não às coisas. Se você for um tipo de pessoa que se entregar às coisas, certamente você cairá. Tá falando aqui para você. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Vocês conseguem entender que há 3.000 anos, 4.000 anos atrás que foi escrito isso aqui, já existia o sistema de capitalismo, que também não é comunismo? O insensato será servo do sábio. É simples. Se hoje existe empresário, não sei por que tem gente tacando pau em cima dele. Ele foi sábio. E você que é insensato vai ganhar salário mínimo. É simples. Você tomou a decisão de ser insensato. E o que é ser insensato? Ai, hoje é um domingo, não vou pra academia cuidar da minha saúde. Então vai arrumar tempo agora para comprar remédio e cuidar da doença. É simples, seu insensato. É por isso que, outro exemplo. Ai, criar empresa dá muito trabalho. Então, já que você está sendo insensato nesse tipo, seja o tipo de pessoa que vai ganhar os seus R$ 1.300 e comprar a sua picanha de 200, que nem a picanha dá para comprar. É simples. Então, você ser insensato vai se tornar servo do sábio. Então, desde esse tempo já existia ali o capitalismo. Quem tem mais sabedoria e sabe jogar o jogo vai estar ali sendo o chefe, vai estar sendo o governante. E você que não decidir entrar nesse jogo, entender isso,
você vai estar sendo o servo dele. E eu não estou falando que você servir seja uma coisa ruim, porque maior é o que serve. Mas, da mesma forma que você serve o sábio tá te servindo também. Ele te deu um emprego, ele tá te pagando pelo que você tá fazendo. Você também não tá sendo um escravo. Você tá sendo servo porque decidiu com que ele fosse seu servo. Mas ele também tá servindo a você e as outras pessoas que ele está ajudando. Por exemplo, um mercado. Quem é o dono de um mercado está servindo todas as pessoas da comunidade que estão comprando ali dentro do mercado dele. Porém, você que decidiu ser insensato vai trabalhar no caixa dele, vai trabalhar de repositor, vai ser empacotador, vai ser entregador, enfim. É assim que funciona a vida e o capitalismo. Então, interessante ver que existia já há muito tempo isso aqui. E agora você tem que se tocar. Peraí, por que eu ainda estou seguindo esse trajeto de ganhar só o mínimo? Pare de fazer o mínimo. É simples. Faça as coisas acontecerem. Trabalhe com sabedoria. E não só com as mãos, com o pulso, com o músculo. Não é isso. É trabalhar com a cabeça, é trabalhar inteligente. Diligente. Versículo 30. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Uau! Olha que legal. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então calma, às vezes você vê ali uma pessoa que está fazendo mal, mas está se dando bem, é temporariamente, porque se o justo recebe punição pelo que merece na terra, imagina o ímpio e o pecador. Vixe Maria, eu tenho até pena, eu tenho até dó do que vai acontecer. Porque às vezes o cara vai lá, assalta você, beleza. Você fala, nossa, ele se saiu na boa porque agora ele tá com meu celular, com minha moto, com meu carro. Calma, o tempo dele vai chegar. Se você tá sendo punido, mesmo andando pelo caminho justo, imagina ele que roubou. Enfim, então gente, esse foi o episódio de hoje, esse foi o devocional de hoje. Provérbios 11 foi o que a gente acabou de ler e saiu um pouco ali diferente da maioria dos capítulos que a gente estava lendo, que era sempre só entre a diferença entre o mal, entre a sabedoria e a ignorância. Nesse capítulo 11, ele entrou de novo, como no 5, no 6 e no 7. Como no 6 e no 7, ele entrou um pouco ali da sua área financeira, de como ter essa gestão, de como ter um cuidado, de como ter um cuidado com as suas atitudes. Para você se destacar um pouco na vida, você vai ter que ser sábio, porque senão você vai ser servo dele, servo de quem decidiu ser sábio, de como ser inteligente, trabalhar diligente, e não somente com a força do seu braço, com a força da sua mão, mas e sim com a força da sua mente. Então, muito interessante esse capítulo 11, recomendo você sempre estar lendo ele, relendo várias vezes, porque é um capítulo muito importante para você que quer subir aí o próximo nível da escada. Ou seja, se você estava aqui, você lendo do 1 ao 10, você subiu para o degrau 2, sabendo identificar os ambientes certos e os ambientes errados. E subiu também para o degrau 3, e aí a partir do 10 você sobe para o degrau 3, que ele fala agora um pouco sobre a sua vida financeira. Ele fala ali como você ter um planejamento, como trabalhar inteligente. Então esse capítulo 11 foi essencial e foi o próximo nível da escada, fechou? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Faz um comentário aí, dá um feedback positivo ou negativo do que você achou desse devocional, beleza? Mas não seja aquela pessoa que vem aqui só para consumir. Para você ir para o próximo nível, você tem que ser uma pessoa ativa e produtiva. Então faça um comentário. Aonde a planta do seu pé pisar, você tem que estar prosperando e resplandecendo a luz que há em você. Então faça um comentário que eu quero ver o que vocês acharam desse capítulo 11, fechou? Então é isso, até o próximo devocional. Valeu, falou e fui!